Eu assumo a tribuna na tarde de hoje para fazer, senador Paulo Paim, algumas reflexões sobre esses movimentos de protesto que vem tomando conta das capitais brasileiras, especialmente São Paulo, Rio de Janeiro, e agora, neste final de semana, em função da Copa das Confederações, as manifestações que tivemos em Brasília. Em primeiro lugar, é importante registrar que não devemos simplificar ou reduzir o significado dessas manifestações. Eu diria que todos nós, quem está no governo, quem é parlamentar, quem está na oposição, se souber fazer a leitura correta dessas manifestações, certamente poderá dar uma contribuição maior para que o país dê um salto qualitativo e ingresse numa nova era. O que me parece é que a população está solicitando uma nova agenda política, uma nova agenda econômica. Eu já tive a oportunidade de subir a essa tribuna várias vezes para reconhecer os enormes avanços que tivemos no país nos últimos 10 anos, o avanço dos programas sociais que distribuíram renda, as políticas que em determinado momento enfrentaram a crise estimulando o consumo, mas o que essas manifestações parecem dizer é que essa agenda está esgotada. Nós precisamos de uma nova agenda, uma agenda que permita ao Brasil retomar os investimentos, especialmente os investimentos naquilo que é essencial para a população brasileira, como mobilidade urbana, como investimentos na segurança, como investimentos na saúde, porque o que essas manifestações parecem dizer é que há uma inconformidade imensa das populações das grandes cidades com a qualidade de vida dessas cidades. O que aconteceu em Brasília neste final de semana, que foi amplamente noticiado, a repercussão muito grande da imprensa, buscando entender o que fez a juventude de Brasília, de forma espontânea, no sábado, se manifestar contra os gastos excessivos desse estádio de Brasília, que acabou levando a um momento de constrangimento com a grande vaia que a presidenta levou no estádio Mané Garrincha. É importante aqui relativizar as coisas para dizer, em primeiro lugar, que o estádio de futebol é efetivamente sempre um lugar de muita irreverência. E as pessoas que estão ali para ver o jogo efetivamente não estão muito simpáticos aos políticos. Mas é importante registrar que a contundência das manifestações da população do Distrito Federal tiveram um viés próprio e, sem dúvida, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, parte dessa contundência se deve à péssima avaliação do governo do Distrito Federal e o incômodo, diria até a indignação, de parcela significativa da população do Distrito Federal com os gastos excessivos, os gastos extraordinários, os gastos exagerados da Copa no que se refere ao Distrito Federal, sem que haja qualquer contrapartida de legado que ficará para a nossa cidade. A população do Distrito Federal, que está penando quando precisa de um hospital, que está penando quando precisa usar o transporte coletivo, gasta mais de 4 horas por dia de deslocamentos no transporte coletivo. Até as pessoas que utilizam transporte individual têm uma dificuldade imensa devido aos enormes congestionamentos em função dos problemas de mobilidade urbana. Essa população do Distrito Federal, que não tem mais tranquilidade para sair de casa, os pais e as mães ficam inseguros quando seus filhos saem à noite porque não sabem como vão voltar, em função do aumento da criminalidade no Distrito Federal. Para esta população, gastar 1,2 bilhão de reais até aqui, dados oficiais fornecidos pelo governo do Distrito Federal, até aqui,
porque as obras do entorno do estádio ainda não estão prontas, parece para a população do Distrito Federal um verdadeiro absurdo. É importante registrar que a população do Distrito Federal, como a população brasileira, é favorável à realização da Copa. É uma população que gosta de futebol, que gosta, mas que gostaria de estar vendo e usufruindo dos bons benefícios que a Copa do Mundo deixaria para o país. O legado na área de mobilidade urbana, de infraestrutura turística, de qualificação profissional. E isso, especialmente, a população do Distrito Federal não está vendo. Pelo contrário, nós temos alguns casos que demonstram a completa falta de respeito do governo do Distrito Federal, do governador do Distrito Federal e do governo do Distrito Federal com a população, o que, sem dúvida alguma, acirrou os ânimos que levou a essa manifestação contundente na abertura da Copa das Confederações. Vou citar alguns casos aqui. Em primeiro lugar, nós recebemos vários telefonemas de pessoas indignadas na sexta-feira, pessoas que hoje na rede pública de saúde estão esperando 6 meses, 1 ano, para fazer uma cirurgia e tiveram as suas cirurgias canceladas, cirurgias de câncer, cirurgias para botar válvula no coração, cirurgias cardíacas, porque precisava liberar leitos para a Copa das Confederações. Copa essa já planejada há tanto tempo e ainda assim o governo não soube se planejar para isso. Um verdadeiro escárnio com a população que está no momento mais difícil. Quando precisa de um médico, precisa fazer uma cirurgia em que ele esperou numa longa agonia para ser marcada e a cirurgia é desmarcada por causa de um jogo de futebol. Essa é a verdadeira realidade. Ao mesmo tempo, a cidade que esperava melhorias na mobilidade urbana está assistindo. E tem um jornal da cidade que vem denunciando isso sistematicamente, imaginava melhorar a sua mobilidade urbana e está assistindo uma licitação no transporte público da cidade em que apenas 5 empresas cuidarão, controlarão todo o Distrito Federal sem nenhum processo de integração com os municípios da região metropolitana do Distrito Federal, o denominado entorno do Distrito Federal. E pasmem, os jornais estão mostrando que o chefe, o comandante da comissão de licitação, o coordenador da comissão de licitação, que está licitando todo o transporte público do Distrito Federal, é nada mais, nada menos do que o ex-chefe de gabinete do senhor Durval Barbosa na Codeplan. Essa é a realidade do Distrito Federal e é essa a realidade que levou o senador Ivo Cassol a essas manifestações contundentes, que eu tenho convicção que aquela vaia que a população do Distrito Federal deu, na abertura, deu para o governador Agnello, que não teve sequer a coragem de aparecer numa imagem no telão, porque aí sim seria uma vaia ensurdecedora, e ouço o senador Ivo Cassol. Obrigado, senador, pela parte que me concede. Eu que tenho acompanhado todo o trabalho do governo do Distrito Federal e fui prefeito por 2 mandatos, fui governador por 2 mandatos e já falei para Vossa Excelência, senhor presidente, senadora Thaíde, eu vejo com tristeza essa gestão, essa administração que o governador do Distrito Federal faz aqui em Brasília. Aqui em Brasília, a maioria dos custos de manutenção quem banca é o governo federal. A exemplo da polícia e de tantos outros. Enquanto os estados, os municípios hoje vivem com o pires na mão pedindo esmola, aqui em Brasília tem um recurso extraordinário para poder recuperar as ruas, fazer as obras de infraestrutura e atender essa demanda na área da saúde. Infelizmente, o que eu vejo nessa gestão é um caos total, independente de qual partidária. E como Vossa Excelência falou agora, eu presenciei o jogo, estive no jogo no sábado, a presidente Dilma tem se esforçado diuturnamente para poder
entendeu? Colocar o país em flanco de desenvolvimento e continuar produzindo muito mais. Tem aberto em várias situações e, com certeza, o que aconteceu no último sábado não foi para o presidente Dilma. O que aconteceu no último sábado, na verdade, foi, acho, no meu ponto de vista, também, penso mesmo, Vossa Excelência, é em torno do governador do Distrito Federal. Por que do governador do Distrito Federal? Infelizmente, anda a passo de jabuti, a passo de tartaruga. As coisas aqui em Brasília, para recuperar uma avenida, uma rua, parece um parto de elefante. Parto de elefante é de 24 meses, se eu não estou enganado, ou mais. Já se passou 2 anos e meio e as coisas aqui não acontecem. E, ao mesmo tempo, nós temos do outro lado a presidente do Brasil, que é do meu partido, que pode, volta e meia, dar uns puxão. Eu sei que ela tem muitos compromissos, a presidente Dilma, eu sei que ela tem que cobrar dos seus ministros, ela não pode interferir nos governos estaduais ou do Distrito Federal. Mas, infelizmente, nós aqui em Brasília, eu falei no discurso meu na última sexta-feira, é inaceitável. Olha que situação nós estamos vivendo aqui em Brasília. E não é só em Brasília, no Brasil inteiro com obras paradas. Se eu permitir mais um minuto aqui, senador Hollenberg. Nós temos aqui a saída que vai para o aeroporto. Hoje privatizou o aeroporto. Nós temos aqui o eixão, o eixinho, não sei mais o quê, que você sai com 3 pistas de um lado, com mais 3 do outro, mais 2 do outro, e você chega lá no final, quando você cai antes de pegar a ponte, lá, a galeria lá embaixo, para chegar no aeroporto, você simplesmente pega numa pista dupla, enquanto aqui em cima você tem 6 pistas. Eu não consigo entender. Mas diz que tem um parque. Eu não consigo entender que num parque um calango vale mais do que quantos milhões de habitantes que vivem aqui em Brasília. Que aqui é um modelo para todos os governadores do nível federal. Nós precisávamos urgentemente que essas obras de infraestrutura, entendeu, não fosse feita para a Copa do Mundo, gente, pelo amor de Deus. Nós precisamos fazer isso para o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que fazer bonito para o mundo. E aqui, só para poder concluir, eu quero dizer que o que eu presenciei no último sábado, a manifestação em frente ao estádio das pessoas, eu quero dizer que eu não sou contra a manifestação. Eu sou a favor que, quando algum segmento se sente prejudicado, faça. Mas o que esse grupo fez, na verdade, foi contra o Brasil. Foi contra seus pais, foi contra seus familiares. Aquele não era o momento. Aquilo não podia ter acontecido naquela hora. Lá era famílias com as crianças indo para o estádio, quando a polícia teve que soltar as bombas de gás lacrimogêneo para poder, entendeu, obstruir a entrada do estádio. E esse evento é um evento para o mundo. Então nós temos que vender o que nós temos aqui e, posteriormente, aquelas pessoas que querem fazer alguma reivindicação, que faça. Mas que, entendeu, não aproveita a Copa do Mundo, nem a Copa das Confederações. Eu quero aqui, nos demais estados da Federação Brasileira, que está tendo problema em São Paulo, está tendo problema no Rio de Janeiro, da briga das passagens, porque a passagem é mais cara de um lado e é mais cara do outro. É uma situação desigual. Por exemplo, no Rio de Janeiro, está R$ 2,80, foi para R$ 2,90. Estão fazendo, entendeu, o levantamento. Tu vai em São Paulo, está R$ 3,20. Eu quero saber se o preço do combustível em São Paulo é o mesmo do preço do combustível do Rio, que eu tenho certeza o preço é o mesmo. Então tem certas situações, entendeu, que são muito distorcidas a nível nacional, isso é ruim. Agora o que precisa aqui em Brasília é que o governador aqui acorde o time dele, bota no toco aqui, porque o Brasília é nosso cartão postal em tudo que acontece, entendeu, aqui em Brasília, no Distrito Federal. Senador Ivo, primeiro eu quero registrar que efetivamente nós não precisamos de retirar nenhuma área de parque para melhorar a mobilidade urbana. Mas, infelizmente, o governo do Distrito Federal foi o primeiro a retirar a primeira obra da matriz de responsabilidade da Copa, que era o veículo leve sobre trilhos, que ligava exatamente a Asa Sul ao aeroporto de Brasília, exatamente esse trajeto que Vossa Excelência se refere. É importante também registrar, senador Ivo, que eu acho que as manifestações são absolutamente legítimas. Absolutamente legítimo. Nós estamos num país democrático. A juventude tem todo o direito de se manifestar contra o preço abusivo de um estádio. Claro, eu sou contra qualquer tipo de violência, né? De violência dos manifestantes e de violência também exagerada da polícia, como também sou contra a degradação do patrimônio público. Mas a manifestação faz parte. Agora, o que é ridículo é o governador menosprezar
querer menosprezar as manifestações populares, dizendo que elas não têm bandeira, que aquelas pessoas que se manifestaram no sábado foram pagas. Que bobagem! As bandeiras são essas. Primeiro, a indignação em relação ao preço do estádio. E depois está aqui. Eles vão se manifestar novamente hoje. Em defesa de quê? Do transporte público de qualidade, pela obra do VLT e do metrô, que continuam incompletos. Apoio à marcha contra a corrupção. Não aprovação à PEC 37. São as manifestações, são as bandeiras da juventude que está se manifestando. Quero registrar, senador Ivo, que as pessoas que estão visitando o estádio de Brasília, que foram assistir o jogo, ficam realmente... O estádio é um estádio bonito, não poderia ser feio depois de gastar 1 bilhão e 200 milhões de reais para fazer um estádio feio. Mas é importante registrar que outros estados fizeram estádios igualmente bonitos, que vão cumprir a mesma finalidade, por muito menos da metade do preço que está sendo gasto no Distrito Federal. Vou dar o exemplo de Pernambuco. 529 milhões, está no Copa Transparente, para um estádio de 46 mil lugares, que vai sair a R$ 11.500 cada lugar. O do Distrito Federal já está em 1 bilhão e 200. E não se fez ainda as obras do entorno do parque, que pelo orçamento do Distrito Federal custarão mais 350 milhões. Esse estádio, deste tamanho, estava orçado em 600 milhões. E já está em 1 bilhão e 200 milhões. Essa é a situação. Então, se nós fizéssemos uma diferença aqui e construíssemos um estádio por 500 milhões, como o Pernambuco construiu, nós teríamos 700 milhões que poderiam estar sendo investidos em saúde, em mobilidade urbana, em segurança, em educação. E é isso que indigna a população do Distrito Federal. E que se expressa claramente nas pesquisas que estão aqui. Isso aqui é uma pesquisa do Instituto OIP, feita na semana passada. E quando a pergunta é a seguinte: eu vou mencionar algumas áreas de atuação do governo do Distrito Federal e gostaria que para cada uma delas você me dissesse se ultimamente ela está melhorando muito, melhorando, está igual, está piorando ou está piorando muito. Aí vamos, transporte público. A soma de melhorando muito com melhorando dá 11,7. A soma de piorando com piorando muito dá 61,6. Saúde, senador Ivo Cassol. A saúde, que o governador cancelou as cirurgias marcadas de gente que está esperando há ano para fazer uma cirurgia. Cancelou. Melhorando muito, senador Thaís. Lhe peço só mais um pouquinho de tempo. Melhorando muito e melhorando. A soma, 8,1. Piorando e piorando muito, 73%. Esse é o perfil do governo do Distrito Federal. Vamos para a área de segurança pública. Soma de melhorando muito e melhorando, 16,1%. A soma de piorando com piorando muito, 53,5%. Agora eu pergunto, como é que vossas excelências, senador Paulo Paim, imaginam ou imaginavam que iria se manifestar a população do Distrito Federal neste quadro? Ao ver o governo gastar 1 bilhão e 200 milhões de reais no estádio, que não está concluído, na véspera do jogo, cancela as cirurgias de gente que está esperando há meses, há ano, para fazer uma cirurgia. Tem como chefe da comissão de licitação do transporte público da cidade o ex-chefe de gabinete do Durval Barbosa. Como é que essa população, na hora que tem a oportunidade de se manifestar, ela iria se manifestar? A presidenta Dilma acabou pagando a conta que não é dela. É claro que há insatisfação no país com o aumento da inflação, com a tentativa de casuísmo eleitoral, de tentar barrar a criação de um partido político para dificultar a disputa política eleitoral. A população não é boba, especialmente a população do Distrito Federal, é uma população informada, está acompanhando o que está acontecendo, e nós alertamos aqui várias vezes que essa tentativa de dificultar a criação de partidos para influir no processo eleitoral iria ter consequências na própria popularidade do governo. É claro que isso tudo influenciou, mas sem dúvida alguma, o que garantiu
a contundência daquela manifestação, da manifestação do estádio, que criou um constrangimento na abertura dos jogos da Copa das Confederações, foi o desempenho do governo Agnello. Foi a forma como este governador e este governo está se comportando diante da população. A população ali disse: chega de desrespeito. Nós queremos Copa, mas queremos Copa de forma transparente. Queremos Copa com legado para a cidade, com legado na área de mobilidade urbana, na área de infraestrutura turística, na área de qualificação profissional. Queremos melhorias na educação, na saúde, na segurança, no transporte público, e não admitimos que o dinheiro dos nossos impostos sejam gastos de forma perdulária, de forma esquisita, de forma faraônica, como foi gasto nesse estádio de futebol. Era esse o registro que eu gostaria de fazer, senhor presidente.